de hoje, então é como se o trânsito tivesse ficado muito ruim. Pode pôr para gravar, Camila? Ótimo, boa noite para todos, para todas que estão nos vendo aqui ao vivo e que vão nos assistir futuramente. Hoje a gente inicia um ciclo muito bom da Cátedra Judaica, da PUC. Eu não vou me estender muito, Cecília, porque estamos um pouco atrasados, né? Então, a cátedra é um núcleo, né? Uma entidade da PUC São Paulo, que visa, exatamente como hoje à noite, difundir, debater, ensinar coisas, aspectos da cultura judaica, da história judaica, da língua hebraica. E hoje nós estamos recebendo a Raquel com muito, muito orgulho e satisfação. Raquel é uma escriba, né? Como fala em hebraico? Soferet. O homem que é sofer, a mulher é soferet, né? Então, eu acho assim uma coisa muito legal a gente ter alguém que seja uma soferet, porque na tradição judaica, né, a língua escrita, o pergaminho que eu tenho aqui na porta da minha casa, a Torá que a gente usa na sinagoga, foi feito por um sofer, por uma soferet, então é algo que é mais do que só um trabalho físico, né? Um trabalho altamente espiritual que eu aprecio, Raquel, desde que eu era pequeno. Sempre achei tudo isso muito interessante e muito profundo. Então, gente, nós vamos ter um ciclo de 5 encontros com a Raquel. Desculpa muito mesmo o mal-entendido aí das salas do Zoom, do Teams. Semana que vem a gente vai ter solucionado, testado, treinado, para tudo dar certo. O trabalho que eu realizo é em parceria com a Morá Cecília Ben-Davi, que está aqui na minha tela. Cecília, dá um oi também para a turma. Cecília está comigo há quanto tempo? 10, 11, 13, 14, né? 14 já. 14 anos, né? Então, a gente sempre faz uma festinha de fim de ano, presencial, com alguma comidinha, bebidinha, palestra, e a gente vai convidar vocês para dezembro nessa atividade. Cecília, coloca uma palavra Boa tua. noite a todos. Seja bem-vinda, Raquel. A Raquel já deu diversos cursos na Unibis Cultural, onde eu coordenava os cursos até 2022, e aceitou o nosso convite. É uma excelente professora, uma excelente soferet, uma das únicas, a única na América Latina, e uma das 7 mulheres escribas no mundo. Então, é uma grande honra. Ela está hoje em dia escrevendo ainda uma Torá no Museu Judaico. E quem quiser dar um passeio até o Museu Judaico pode ver a Raquel escrevendo uma Torá para uma sinagoga que ela foi encomendado, e ela está fazendo isso já há quase um ano, ou mais de um ano, né, Raquel? Bom, isso tudo ela vai comentar na aula dela, o quanto tempo leva, e tudo isso eu não vou tirar a surpresa. Bem-vinda, Raquel, e bem-vindos a todos vocês. Boa noite. Não tem como não começar pedindo desculpa mais uma vez, mas aí a gente pode também já emendar com que agradecendo a Morá Cecília, agradecendo a Zé Luiz pelo convite, e posso emendar a festinha também. A gente faz a formatura lá no Museu Judaico, e você já vem a Torá e já vem escrevendo. A gente pode fazer no fim do ano por lá também, vai ficar bacana a festinha, já com na mão na massa, né? Fica bacana. Ótimo. Eles inauguraram no museu essa semana uma exposição muito bacana, foi no sábado, então não faz nem uma semana, que chama Os Judeus da Amazônia. Então, quando vieram os judeus do Marrocos, aproveitando o ciclo da borracha, foram para Belém, Manaus, toda aquela região ribeirinha. Então, uma exposição muito bonita, muito interessante, muito brasileira no seu sentido total, assim.
e tem bastante coisa da Torá que vale a pena ser visitada, então a gente pode combinar. Me apresentando e como é que eu cheguei nesse assunto que a gente vai falar agora para cortar caminho, assim, eu durante muito tempo, desde, sei lá, 15 anos de idade, eu dou aula de hebraico. Eu estudei num colégio hebraico e gostava das amigas, e para não perder a turma, eu acabei fazendo, na minha época, tinha colégio normal, né? Chamava escola normal, e eu fui fazer normal em hebraico. Então, para ganhar os trocadinhos, sempre fui fazendo estágio e comecei a dar aula de hebraico. E gostava. Muito mais quando eu comecei a dar aula do que quando eu estudava o hebraico, para falar a verdade. E nos anos 80, tive uma oportunidade de conhecer o Museu do Cairo. Numa das minhas viagens para Israel, eu tirei umas férias e fui conhecer o Museu do Cairo. No Museu do Cairo, chega lá naquela sala, tudo enorme, maravilhoso, bacana, rico. Aquele museu não era muito bonito, as coisas expostas eram bonitas, aqueles sarcófagos. Tinha um canto, uma escultura pequenininha, de verdade, fora as proporções, que me chamou muita atenção, até porque era fora do tamanho. Você estava no museu, tinha aqueles faraós, os sarcófagos, aquelas coisas douradas, com pedras, com tudo, uma escultura de barro pintado, e por ser egípcio, literalmente aquele olho, aquele olhar assim do lado, assim. Quando eu andava naquela sala, dava a impressão que a gente seguia aquela escultura, uma pessoinha assim, e chamava muito mais atenção do que os sarcófagos, que aparentemente eram todos iguais, eram poucas diferenças entre um faraó e outro ali. E aí eu fui olhar o que era, e aquilo era um escriba, era a escultura de um escriba. E aí me chamou a atenção, eu não sabia muito o que era um escriba, o que fazia um escriba, nunca tinha prestado atenção nessa função. E aí me veio o insight de que a gente só sabia tudo que a civilização egípcia fez e contribuiu para a nossa civilização, para a humanidade, para toda a ciência, porque alguém daquele tamaninho, naquela civilização que se dava a importância toda, teve o trabalho de escrever, de registrar. Isso é o escriba naquela cultura, aquele que registrou todos o dinheiro, os feitos, a política, né, o trabalho, a vida, a família dos reis, dos faraós. Era um escriba, era alguém anônimo, a gente nem sabe o nome, mas ele registrou tudo. E aí eu fiquei muito interessada a falar aí na nossa cultura e no judaísmo. Quem foram registrar? A gente sabe, o rabino tal falou isso, o rabino tal falou aquilo, e a gente tem os escribas, e tem, né, de maneira diferente do que teve em outras culturas, mas tem também. E aí eu comecei a me interessar nisso, eu comecei a estudar e a ler, e tem aqueles que ficavam nos Sanédrios e que anotavam as discussões dos Sanédrios, e também são pessoas anônimas, e tem aqueles que fazem o trabalho que eu me interessei mais em fazer, que é eternizar o texto sagrado, que é uma cópia em pergaminho, com penas, com tinta, que a gente... Enfim, é isso. Para fins rituais, copia o texto sagrado da mesma forma há pelo menos 2000 anos. Então, eu vou falar um pouco dessa escrita, o que é esse texto, como é essa caligrafia, como é essa letra e como que surge. Então, compartilhando aqui a tela, a gente começa um pouco desse lugar aqui. Ela também... por que ela não está entrando? Enquanto ela entra aqui, realmente eu tinha
hoje resolveu me deixar na mão. Mas assim, vamos ver o que está acontecendo. Mas assim, que logo assim no Zohar, que é um dos livros de, vamos dizer, da mística, né, judaica, a gente vai ter uma frase, um dito, que ele fala... Raquel, só um minutinho, Raquel. Oi. Você não está conseguindo compartilhar? Não. Camila, tem alguma dica para ela compartilhar? Às vezes no Teams passa por uma... Na hora que você abre para compartilhar, não tem uma opção que você tem de vídeo, tela? Então, tem assim, compartilhar, tem o guia do Chrome, janela ou tela cheia, mas só que me aparece em branco, com todas essas, mesmo se eu vou para a janela... Qual que tem que pôr, Camila? Qual que ela tem que pôr? Pode ser o tela cheia, para não dar confusão. Isso mas mesmo assim, se eu vou no tela cheia... A senhora procura o arquivo dentro do computador. Aí ela tudo que está na tela da senhora vai vir para a gente. Não está aparecendo a guia que eu quero. Apareceu. Aí, apareceu agora? Vocês estão vendo? Estamos vendo. Que bom. As letras hebraicas com as quais o Isso. mundo... Espera que agora está carregando. Está carregando. Tá. É muito então, pesado. Assim, ele vai dizer isso. Pronto, está perfeito. Está perfeito. Ótimo. Logo no Zohar, ele vai dizer assim, quando me vem o Tânia, desculpa, no Tânia, né, vai falar, fossem removidas por apenas um instante e retornassem à sua origem, todo o céu se tornaria um vácuo absoluto. Dessa frase, né, a gente um pouco deduz o estudo dessa frase, vai trazer para a gente que o mundo foi criado através das letras hebraicas, a base da criação do mundo seria essa combinação que vocês podem ter ideia, assim, na mandala, né? Que tudo que sustenta, então, se Deus criou o mundo através da palavra, e a palavra são fonemas, né? Tudo que a gente conhece, vê como matéria, são essas ligações, essas combinações dessas letras. E se a gente retira essas letras, essa matéria, esse mundo criado não se sustenta. Então, isso é uma das premissas, vamos dizer, da mística, e é onde a gente tem essas letras. Só que aqui a gente está numa base, vamos dizer, se a gente vai falar criacionismo ou existencialismo, qual é a função das letras? Quando a gente está falando de escrita, a gente tem, né, conhecimento que o homem sempre quis deixar o seu registro. E muito antes do registro, a gente já tinha essa ideia de deixar a sua marca. Nas cavernas, por exemplo, então eu estive aqui, essas mãozinhas na parede, né? Isso é muito antes das letras, né? Então, a gente já tinha essa vontade de escrever, de falar, olha, de se comunicar através de sinais. Então, marcava lá na parede. Depois, deixava os bichinhos na parede. Nas cavernas, a gente escrevia o dia a dia, que era essa caça. Olha, vou lá atrás do bicho, eu peguei hoje, trouxe para casa. Então, eu registrava a minha rotina. Com o passar do tempo mais sofisticado, eu já tinha essa rotina desenhada, pintada, já tinha contagem, então talvez tem gente que fala que essas barrinhas aí são quantos animais eu consegui caçar hoje. Então, aqui mesmo na caverna, eu já tinha um outro sistema, e ainda isso tudo muito primitivo, mas eu já tinha uma escrita muito antes das letras, enquanto lá no Tânia, a gente está falando que a criação do mundo já tinha letra. E aqui eu estou falando, olha, 10 milhões de anos atrás, o homem da caverna escrevia, se comunicava, registrava sem letra, né? A letra, a escrita, como a gente
Gente, se vocês quiserem falar, abre o microfone, eu não estou vendo ninguém, que eu estou de tela inteira, então não consigo ver também se vocês estão digitando. Eu gosto que vocês interrompam e perguntem, tá? Não me incomoda. A escrita, quando a gente fala escrita de forma mais, assim, com uma palavra escrita, a gente vai conhecer essa aí, é uma pedra ou barro, isso aqui é uma tábua de barro, argila, e vai ser, e essa ferramenta que ele tem na mão, a gente vai chamar assim, é uma cana, ou é uma ferramenta, às vezes já podia ser ferro, conforme a era, e a gente vai conhecer isso como a escrita cuneiforme. De onde vem a palavra cuneiforme? Porque tem uma cunha, né? Então, se a gente olha esses potinhos ali, essas marquinhas que ele faz, deitado ou em pé, um triângulozinho, são as marcas que a cunha vai deixando. Então, a gente vê aqui nesse slide melhor como é que ele faz, se ele vai marcar em pé, né? Às vezes era um pedaço de madeira, uma cana, ele marca o triangulinho, depois ele puxa para frente, ele puxa para trás. No começo, eram placas mais assim, só de fazer marca mesmo de número. Então, eu marcava na argila, era uma coisa comercial. Eu preciso saber quanto gado eu tenho. Eu fazia registros, 1, 2, 3. Depois, esses registros já eram comércio de desenho. Se eu tenho cabra, se eu tenho boi, já começava a desenhar alguma coisa. E depois para frente, bem depois, teve um desenvolvimento que essas marquinhas se tornaram letras. Foram 3 estágios já de quase século de diferença que essa escrita cuneiforme passou de números, né, para alguma coisa como letra. Tá? Então, a gente vê assim a marca. Principalmente essa escrita cuneiforme era em argila, pedras de barro, que depois vai, conforme o ambiente, conforme onde está até hoje, a gente encontra ainda peças, né, de barro de 1000 anos e tal, outras se quebram e se perdem, mas a gente ainda tem. Essa aqui a gente vai ver, por exemplo, a evolução desse alfabeto ou dessa escrita. À esquerda, a gente tem a primeira, né, como ela era no começo, e a direita já mais evoluído. Então, se a gente pega, por exemplo, na 4ª linha, dá para ver bem assim, no começo, como era uma mulher, como se escrevia mulher. Mulher era bastante assim, sexual, dá para ver exatamente o que eles viam da mulher, e depois, como quando ela vira palavra, como ela vira escrita, nem dá muito para reconhecer como ela evoluiu para mulher. Mas a gente vê da 4ª para a 5ª linha o que é mulher e o que é montanha, né? Ela vai virar um ideograma. Mulher é uma coisa, montanha é outra. Se escrevia mulher na montanha, uma em cima da outra, era estrangeira. Mulher do lado da montanha já é escrava. Então, assim, como é que vai formando as palavras de uma coisa totalmente figurativa, ela vai tornando ideograma, né? Cabeça, por exemplo, como é que ela chega na coluna da direita e vira outra coisa? É porque ela vai se tornando fonema, né? A coisa do pão vai tornando fonema, a gente já não consegue tanto perceber como ela vai evoluindo. Aí a gente tem uma tábua em cuneiforme bastante interessante, para mim é bem assim, ainda em argila e muito famosa das tábuas cuneiformes, que vai contar para a gente a epopeia de Gilgamesh. Eu não sei de quantos de vocês estão familiarizados com essa epopeia e da onde ela surgiu, né? Então, e aí a gente vai ter também a idade dessa escrita
e a importância dessa escrita também, né? Então, esse rei, né? Esse vem de Uruk, vai ser de 2700 antes de Cristo, quer dizer, tem quase 5.000 anos, né? E vai falar de uma epopeia que vai contar para a gente, assim, foram encontrados 12 tábuas, né, com mais de 300 versos, né, e com muitas lendas dos sumérios, com várias histórias, e vai falar de um dilúvio mundial. Se a gente vai tratar isso como história, né, como fato, ou se isso é uma lenda, né? É uma das grandes assim, discussões dos arqueólogos. Tá? Agora, esse relato de Gilgamesh tem também, se a gente está falando em academia, né, nas universidades, essas tábuas vão ter uma importância grande, fundamental, quando a gente vai falar na Bíblia, no relato de Noé, porque é o dilúvio, é uma grande inundação que aconteceu ali na Suméria, perto da Babilônia, né? E teria sido o que influenciou, então, no relato, porque no final dessa inundação também teria sobrevivido apenas uma pessoa, um ser humano, né? Então, milhares de placas que foram encontradas nas escavações de Nínive em 1849, 50, lógico, né? Vão estar no Museu Britânico, não poderiam estar em outros museus, né? E esse fala desse dilúvio, somente um homem sobreviveu, mas tem outras revelações que vão causar muito impacto, e além desse de Gilgamesh, é muito interessante, que fala também de uma outra deusa que teria criado o ser humano, né? E está falando numa linguagem de poema, poesia, que vai falar que o homem recusou a imortalidade, e aí quando fala desse recusar a imortalidade, pode a gente encontrar alguma semelhança quando come o fruto proibido, se Eva, né, Adão, ao comer o fruto proibido, era essa questão de quererem se tornar igual a Deus, né? Então, personagem que para alguns estudiosos teriam inspirado esse Adão bíblico também, ou, quer dizer, andam passo a passo. Né? Então, é bem interessante, porque muitas pessoas nunca ouviram falar em Gilgamesh, está lá no Museu Britânico, está em escrita cuneiforme, e a gente tem esses que a gente vai chamar assim, documento. É documento, está escrito. Quem fez isso? Algum escriba que pegou, ficou lá botando, né, aquelas decalquezinhas, né? Não tinha tinta, nem tinta ainda. Ficou lá, né, brincando de argila e se dando ao trabalho de nos contar todas essas histórias que até hoje, assim, eu acho super incrível. Em pedra, se a gente consegue olhar grande assim nessa imagem da direita, a gente vai ver ainda em cuneiforme esses pontinhos. A gente tem esse, já é bem mais famoso do que o Código de Gilgamesh, a gente tem a escrita, o Código de Hammurabi, que também fala bastante para a gente de outras civilizações, também teve um escriba que se deu ao trabalho. E aí a gente pode ver a organização dessa escrita nessa pedra, como ela está assim, em linhas horizontais, verticais, como é uma escrita muito bem organizada. Está nessa pedra assim grande, e em cima tem, né, o desenho, então, do monarca, né, recebendo, falando. Então, assim, sempre esse escriba não quer, ele não assina nada, ele tem a autoridade desenhada em cima e tem a lei, né, embaixo, falando o que era. Então, Hammurabi era o governante da Babilônia em 1790 a.C., né? E era o Código de Hammurabi era todas as leis, né? Segundo os pesquisadores. Esse código
nessa pedra, com 2,5 metros de altura, com 282 leis, 3.600 linhas, e entre essas leis, o famoso, né, lei do talião, que era aquele olho por olho, dente por lei, que a gente também vai encontrar na Bíblia. Então, ovo ou a galinha? Qual era o povo que tinha primeiro essa lei? Da onde ela surgiu? Aonde que estão esses escribas? Tá? Primeiro as letras, aquelas sagradas da mística, que o mundo foi criado com as letras hebraicas, ou primeiro essas escritas aqui, cuneiformes, essas escritas que a gente está vendo aqui. Eu estou falando isso, e ela vai desenvolvendo depois desses tracinhos, e no Egito, para já pictogramas, né? Para essas, a gente vai ver, então, dentro das pirâmides, os hieróglifos, né? Hieróglifos, conforme assim. E aí já são os desenhos, imagens já, para alguns, bem mais sofisticadas, porque já tem que ter, para o escriba, né, um domínio do desenho, da arte, da escavação, ele já se comunica com uma coisa mais específica, e para outros menos sofisticada, porque não tem o código, né? Aqui besouro, não é besouro, como é que é aquele nome desse? Mas a coruja é coruja, o boi é boi, né? A pirâmide é pirâmide, mas tem toda uma técnica que não é qualquer pessoa que vai poder ser escriba, tem que ser um artesão, tem que ser um artista. Mas a gente vai ter o suporte na pirâmide, é qualquer suporte, você não precisa preparar argila, é qualquer parede, ou a gente vai ter o papiro, né, que é mais popular, mais fácil de você comunicar, ele é mais sofisticado porque você pode disseminar o texto mais fácil do que na tábua de argila ou naquele monolito de pedra. Então, você vai ter aqui no Egito, você tem desde na parede a pedra pesada grande, mas você tem esse documento de medicina, também que é um pouco mais tarde, que já é uma escrita, né, em egípcio arcaico, que tem umas letras, não são as letras, não é o egípcio que a gente tem hoje, é um sinaico, que eles chamam ainda hieroglifos, a gente vai ver algumas letras, esse quadradinho que parece assim, lá em cima tem alguns, que aqui eu não consigo apontar, mas a gente vai ver que tem alguns ainda aves, algumas coisas assim. Isso é uma receita de remédio. E embaixo a gente vai ter na pedra. Então, por isso que eu coloquei aqui do lado desse, que também já não é aquele da pirâmide, já é no Egito ainda, na pedra, mas já aparecem letras, ou uma escrita parecida, da mesma época quase do que essa que está no papiro, é um grego antigo, são letras gregas. Então, a gente, assim, interessante a gente pensar os suportes, né, das escritas. A gente tem pedra, a gente tem papiro, a gente vai ter tábuas de barro. Se a gente for hoje ainda em comunidades indígenas, tem pessoas, né, antropólogos, né, que vão considerar as tranças das cestas indígenas tipo de escritas, porque vão falar muito dessa comunidade. No Peru e na Bolívia, eu vi trabalhos que falavam da mesma coisa das tranças, das artes, das faixas que eles fazem como escritas. Se a gente for ver no judaísmo, próprios nozinhos, o macramê, a gente tem no judaísmo nos chales rituais, mas em outras tradições, o macramê é um tipo de escrita. Então, esses nozinhos do tear, né, servem para contar, para fazer números. Então,
em vez de fazer só marcas em argila, eu dava um nó. Eu tenho um boi, 2 carneiros, se era maior, menor esse nó, era um tipo de registro de escrita. Então, a gente tem vários suportes de escrita conforme o lugar, conforme onde eu estou, conforme se eu tenho acesso à tinta, ou se eu tenho acesso à martelada, se eu tenho acesso... São todas formas de comunicação e tal. Então, eu gosto sempre de pensar hoje, assim, no Egito, as margens do Nilo, eu tinha papiro, eu tenho vegetal. É mais fácil de escrever nesse suporte. Se eu estou na China, o papel arroz faz sentido. Se o povo israelita está no deserto, faz sentido que o suporte da sua escrita seja couro animal. Se a gente está hoje no Brasil ou em outros lugares onde tem a floresta e a gente pode reflorestar, faz sentido que o suporte seja papel feito de madeira. Então, quando a gente pensa, né, por que as escritas são do jeito que são, da onde vem a tinta, o que a gente usa, para mim é muito interessante. E esses 3 aqui estão juntos, porque logo depois, a outra peça importante para a gente descobrir das escritas veio a pedra de Roseta. Então, diferente da pedra de Hammurabi, que também foi muito importante poder decifrar e descobrir as leis, a pedra de Roseta, quando ela foi decifrada, ela abre um caminho muito grande, porque ao decifrar, quando, né, Champollion descobre o grego antigo, ele descobre o que estava escrito, a mesma coisa nas 3 línguas. Então, ele decifra o hieróglifo egípcio, e aí permite que a gente, então, possa ler toda aquela cultura que estava também. Então, na superior estava o egípcio antigo, no meio o demótico, que era do egípcio tardio, né, que era aquele que estava naquela receita medicinal, e no inferior o egípcio antigo. Quando ele percebe que era o mesmo texto nessas 3 línguas que estava na pedra de Roseta, então a gente tem acesso a esses outros 2 do egípcio. Mas o que eu estava falando, tem as outras, e ao mesmo tempo tem essa escrita do meio, que é a escrita maia, em outros lugares, né, do planeta. A gente tinha os ideogramas também chineses, quer dizer, a gente não tinha só ideograma, né, transformando, né, aquela escrita cuneiforme na Suméria desse jeito. A gente tinha também na China e a gente tinha no japonês, no Japão. Né? A escrita chinesa foi se transformando e foi a partir da escrita chinesa. Então, é interessante pensar, o japonês, sim, né? O japonês kanji, porque tem outras escritas, mas o kanji foi criado a partir da chinesa, por volta do século IV, quer dizer, bem antigo. E o sistema Hanzi, na Coreia do Norte, foi utilizado até agora há pouco, até 70 anos atrás. Já não é mais, mas ele foi também evoluindo e foi usado até agora há pouco. Então, como a gente faz? Eu estou correndo até para não terminar tão tarde, mas vocês podem perguntar. Então, toda escrita é interessante, escrita como escrita. Ele vai ter 3 estágios, tanto de escrita como de leitura, desde a alfabetização, que qualquer criança vai passar, como qualquer adulto, ou quando a gente pensa num alfabeto, ele tem um logográfico, o alfabético e o ortográfico. O logográfico é aquela assim, quando você lê como desenho. Então, eu lembro, assim, quando eu estava começando a ler, que eu não entendia por que todo mundo lia Seven Up, porque eu lia 7 Up, né? Porque, então, não tem um Seven Up ali, para quando você não fala inglês.
né? Você lê o desenho. Então, por exemplo, Osho, não é Okiso, que todo mundo quer que a gente fale Okiso. Se você for ler ali, é Osho, né? Então, o desenho que está lá é outra coisa, né? Então, a primeira coisa, a gente lê como um desenho. Então, a criança aprende a ler, a criança sabe ler o nome dela muito antes de aprender as letras. Ela aprende que aquele desenhinho lá é o nome dela. Isso é o logográfico. O alfabético é aquele momento que a gente começa a ler e precisa ali né? Vovô viu a uva, já fala de que época que eu sou. Mas, enfim, aquele que a gente vai juntando mesmo, cada letrinha, ainda nem consegue entender o que está lendo, nem sabe o que está lendo, mas a gente vai, né, B mais A, Bá, né? Esse é o alfabético. E o ortográfico é quando a gente já conhece a palavra, bate o olho e já sabe que ela é, e é o que esses testes agora que fazem, né, na internet, tá até faltando letra, tá até faltando vogal, e você lê porque você conhece as palavras. É a leitura visual das palavras. Então, você já nem precisa mais todas as letras. Esse é o ortográfico. Então, você tem todos esses estágios de leitura e de escrita, e todos esses alfabetos, em algum momento, foram evoluindo, se desenvolvendo a partir desses 3 estágios, né? O fenício, então, é um alfabeto importante agora para a gente chegar nesses alfabetos sagrados, nesse alfabeto hebraico. Ele, apesar que eu comecei aqui a apresentação falando que é um alfabeto da criação do mundo, que já existia antes da criação do mundo, que é o alfabeto com o qual esse mundo foi criado, em academia, quando a gente vai estudar, a gente sabe que o hebraico já é uma língua, né, que foi que evoluiu dos outros alfabetos proto-sináiticos, inclusive veio do fenício antes. O fenício é esse alfabeto, se a gente olhar, por exemplo, ele vem da direita para a esquerda, então a primeira letra é essa da primeira linha da direita, esse aqui vai ser um Aleph fenício. Se a gente prestar atenção, ela, para todo mundo, ela vai parecer a cabeça de um boi de perfil. Então, tem o nariz do boi, e aqui esse traço reto, assim seria, né, onde está a orelha, e para cá vai ser. Então, esse é um Aleph. Aleph, porque em Aleph, nessa tradição, ele é então a primeira letra, Aleph é campeão, e o boi era o deus, né? Era o animal maior, era o primeiro, então representava tudo que a cabeça, né? Tudo que nessa cultura o boi representava. Então era a primeira letra, era a letra 1, era o A, e aí vai evoluindo as outras letras, cada uma no seu o que naquela cultura seria o desenho e a associação que essa cultura fazia com essas letras. E aqui no hebraico a gente vai trabalhar, não se desespere. O que a gente vai fazer nos próximos encontros é um pouco trabalhar, entender, né, esmiuçar essa tabela. Então, vocês vão ver como que o Aleph de boi vira para o hebraico, para o síriaco, e vai ter essa evolução, vai ter o significado, né, o símbolo do boi, vai ser o número 1, como que ele evoluiu de um alfabeto para o outro, como essa outra letra de casa vai ser 2, qual é a conexão, né? Por que casa seria 2? Qual a relação de 2 com casa? Qual a relação de 3 com camelo? A relação de 4 com porta? Por que isso? O que isso impacta numa linguagem de sagrado? Então, seria essa ideia um pouco do que
estaria me propondo, né, a fazer nos próximos encontros e aprofundar de cada letra, como que elas são formadas, qual a parte mística de cada uma delas e como que elas vão sendo escritas, né? Qual o impacto de cada uma delas. Gente, eu fiz assim, mas vocês podem, né, até por causa da hora, para não ficar muito tarde para vocês, mas eu estou aqui totalmente aberta para perguntas. Raquel, primeiro eu queria sugerir que você descompartilhasse a tela para a gente poder te ver em tamanho maior. Está entrando um som estranho, né? Espera aí. Deixa eu ver de onde está vindo esse som, espera aí. Alguém com o microfone aberto. Eu vou fechar, espera um pouquinho. Todos estão fechados agora. Agora, cadê a nossa Raquel? Raquel? Eu acho que ela apertou para Eu sair. admiti agora. Ela está Cheguei. Raquel, voltou? Voltei. Eu não estou te vendo. Agora apareceu, pronto. Voltei, desculpa. Então, vamos lá, gente. Acho que começamos muito bem, né? Esse material dos babilônicos, né? Você falou para nós que a gente não tem noção se eles são anteriores ou posteriores à escrita em pergaminho. São anteriores, não são? O Gilgamesh? Por exemplo. É anterior. Anterior, né? Você sabe que não só o Gilgamesh, mas não sei se você acompanhou há uns 10 anos atrás, acharam uma pedra lá na Inglaterra que estava enfeitando a casa de algum lord, né? E daí a família resolveu doar para o British Museum e descobriram que aquela pedra era um manual de como construir uma arca para sobreviver a um dilúvio. Nos seus mínimos detalhes de engenharia, né? Então é interessante porque a gente tem não só a história da escrita, né, mas como você falou, a gente tem certos mitos, conceitos que estão viajando nessas escritas, né? E é impressionante assim, essa pedra era da Suméria também? Era. Os mesmos estudiosos como é que eles chamam? Como que chama essa língua que eles escrevem nas pedras, nos tabletes babilônicos? Tem um nome, eu esqueci agora. Tem um brasileiro até que é craque, que é craque Então, no Museu Britânico tem milhares dessas tábuas, né? Em escrita cuneiforme e em sumério. E é impressionante que são milhares. E como são relatos que, de alguma forma, dizem que influenciou os relatos bíblicos, aí não se fala muito delas. Então, essa questão que eu acho muito importante do escriba, porque, assim, tem Esdra e Neemias, que são, dentro do cânone, né, os editores desse texto. Eles juntam os pergaminhos que existiam na época e resolvem, agora esse vai ser o texto, a partir de agora ninguém entra, ninguém sai, esse vai ter o texto da Bíblia hebraica, né? Então, tinham outros pergaminhos. Então, quando você tem, por exemplo, 2 relatos da criação do homem, um que foi criado à imagem e semelhança divina, e o outro homem, outra mulher, por exemplo,
que foi criada da costela de Adão. Qual é o relato? E por que tem dois? Então, a gente pode ir para o caminho do sagrado, porque Deus, e dos exegetas religiosos, ou porque tinham todos esses textos nessas tabuinhas, e porque o povo contava de um jeito num lugar, num vilarejo, ou o povo contava de outro jeito no outro vilarejo, e os editores falaram assim, eu não vou entrar nessa briga, eu vou colocar os dois. Né? Então, essas tabuinhas, esses textos ou esses pergaminhos que estão sendo encontrados são muito importantes, e essa pergunta que você fez, de que data que é, ela é muito importante da gente saber que são anteriores ao texto bíblico. Né? Mas eu começo essa apresentação falando assim, mas quando a gente fala de sagrado, não importa, porque a gente foi para um outro lugar. Então, quando eu estou na autoridade do Tânia, do Zohar, do cânone bíblico, o mundo começou e disse Deus, e Deus disse dessa forma. Agora, se eu estou aqui no mundo da PUC, no mundo da universidade, no mundo da academia, não, esses relatos têm em todas as tradições, em várias culturas, mas cada um vai contar na sua linguagem. E a gente tem os escribas, que são aqueles anteriores aos historiadores, porque historiador vai acontecer a partir de Flávio Josefos, né? Que são anteriores a eles e que registravam dessa forma. E é o que a gente tem hoje. Entendi. E é lindo, e é fascinante isso, porque para com essa bobagem de só é verdade aquilo que é fato. Perfeito. Deixa eu ver se... Eu teria mais questões, mas deixa eu abrir aqui para mais pessoas. Deixa eu avisar quem entrou atrasado que a aula está sendo gravada e que a semana que vem vocês vão receber, todo mundo que se inscreveu no curso, a Camila tem um e-mail, vocês vão receber a gravação completa dessa aula, tá? Então, fique tranquilo. E sobre o link, nós vamos resolver o que aconteceu com o Teams, ou nós seguiremos no Teams, ou vamos passar para o Zoom e mandar para vocês um link do Zoom. Então, todo mundo fica tranquilo que nós vamos resolver isso, né? Perguntas, turma, vamos aproveitar, senão eu faço uma pergunta a mais, né? A turma está ainda tímida, Raquel. Tudo bem, acho que eu falei muito rápido também, foi muita coisa, assim, eu Semana entendo. que vem vamos começar às 7, direitinho, sem estresse, tá? Acho que... Não, o que eu ia comentar contigo, né, que tem outros pontos de vista, Raquel. Por exemplo, eu uma vez fiz um estudo sobre uma planta que aparece na Bíblia, né? Não sei se você já ouviu falar, chama em latim mandrágora, né? Em inglês é a mandrake, né? Até o nome do um quadrinhos de quando eu era criança tinha o mandrake, né? Que é tudo uma coisa meio mágica, tal, mas é uma planta. Na verdade, é uma planta bastante popular lá no Mediterrâneo, né? E acho que na Bíblia ela chama Dudaim, né? Ligada ao amor, tal. E você sabe que tem muitos, como é que você chamou? Você não chamou de tablete, você chamou de tabuinhas, né? Tem muitas tabuinhas babilônicas justamente apresentando qual é, vamos dizer assim, o uso da mandrágora em vários tratamentos de doenças, né? E isso, como você falou, é bem anterior ao relato bíblico, né? Então, você peguei um caminho diferente do teu. Você pegou coisas complicadas, a criação, Adão e Eva, não. Eu estou pegando uma plantinha que lá no meio de uma história de amor muito complexa entre Raquel, Leia e Jacó, né? Que como é um casamento triplo que ainda entre as duas concubinas, então um casamento 1, 2, 3, 4, 5, né?
e aí a gente vê a confusão que dá, né? Casamento de 2 já é uma confusão, mas ele de 5, né? A Leia está meio se sentindo abandonada, né? E daí o filho dela, que é o Rubem, traz mandrágoras do campo, né? Que é comum mesmo, na região ali do Mediterrâneo, Jerusalém, até aqui em outros lugares do mundo a gente encontra a mandrágora, que depois ela foi levada, né? Mas ele deu essas mandrágoras para tem alguém que está te agradecendo aí, que vai ter que sair, a Nina Branco, gostou muito da palestra, né? Eu acho que a gente vai se encantar, gente. Hoje ela só começou meio estressada por causa dessa porcaria de aplicativo, mas, então, o que eu estava querendo só te fechando, né, é que você vê, às vezes, eu fiz isso por quê? Porque eu trabalho em História da Ciência, Raquel, então, eu tinha aqui num congresso de plantas medicinais da antiguidade, né? Daí eu resolvi, com uma amiga minha química, pegar uma planta e estudar essa planta desde os babilônicos, passando pela Bíblia, passa pela Idade Média, passa pela Renascença, passa pelo mundo moderno, e até hoje, quando vocês fazem exame de dilatação de pupila, né, aquelas gotinhas que jogam nos nossos olhos, tem um pouquinho de mandrágora, que ajuda na dilatação da pupila, né? Então, isso que eu te digo, às vezes é uma palavrinha que você pegar, né, uma planta, né, ela tem essa viagem mesmo, como você falou, ela ultrapassa o tempo em várias culturas, né, em várias tradições, né? E no caso de uma planta medicinal é legal, porque ela vai estar sempre associada passa pelos gregos também, que é importante. Mas esse teu comentário ele é super interessante por duas coisas assim que vão de encontro, assim, todos os registros que tinham daquela época, é isso que eu estou falando, eram nesses suportes, nessas plataformas, nessas tábuas, né, de argila, de barro. Então, hoje que a gente brinca, criança, que você dá massinha para eles fazerem, passa barro, dá um código para eles escreverem, uma coisa que faziam naquela época, e você vai ter esses registros, quem que fazia? Por que fazia? Qual que a gente não destruía? Qual é o brinquedinho da criança, né, do menininho, que você guarda, que a mamãe guarda, qual que você vai jogar fora? Aquele que está mais bonitinho, aquele que mostra que ele fez o bonequinho que conta que o papai veio, né? Então, qual é o que guarda do bonequinho de argila? Então, a receita de mandrágora guardou, porque era importante aquela receita. Então, aquela placa, tabuinha, placa, tal, guarda. Então, esse suporte era isso que tinha, isso é bacana a gente ter. E segundo, assim, por que esse texto bíblico vai falar da mandrágora? Então, vai ter porque era comum naquela época, e aí você vai juntar, era comum naquela época, então o texto bíblico vai falar da mandrágora, mas era comum naquela época, então as tábuas, né, esses registros, essas receitas vão ser conservadas e vão ter abundantes, e alguma vai sobrar. Então você começa a conectar essas histórias. E aí o escriba, ou aquele historiador, ou aquela pessoa, se dá o trabalho de registrar, porque alguém vai querer, porque é isso que nós tínhamos para fazer as receitas, para fazer as declarações, para fazer os chás, para fazer... Então, você percebe também o modo de vida daquela civilização através desses suportes, desses escritos, desses registros. E esses registros vão impactar, né, nos documentos que a gente até hoje estuda, seja Bíblia, seja no museu, seja para decifrar outras civilizações, como foram as pedras que eu citei aqui depois. Então, é muito interessante. Você falou, você foi por um caminho, mas esse caminho ele é mais aberto, e é o caminho que a gente tem para para algumas outras coisas, né? Que eu acho bem rico, bem interessante da gente observar. João, quer fazer uma pergunta? Estou vendo que você abriu aí. Abre o microfone. Eu queria fazer o seguinte, olhando essas tradições, esses cenários diferentes, a gente poderia pensar, inclusive no relato bíblico,
que são produtos de pessoas, homens, mulheres, a partir do que eles acreditavam nesse momento, né? E aí foram registrando isso, né? A gente pode pensar assim? Ou estaria muito por fora? Não, com certeza. Não só do que eles acreditavam, mas assim, naquele tempo e naquele lugar. É. Então, eu vou te falar assim, brincadeira, mas um exemplo bobo, mas só para a gente entender. Né? Se eu for contar no Brasil o que aconteceu da eleição do Trump, hoje eu vou contar de um jeito, com uma linguagem, e vou trazer a interpretação brasileira, né? Do que foi, como ele usou fake news, como ele não usou fake news, qual é o poder, o que vai acontecer, porque a gente teve uma experiência bolsonarista e a gente vai contar de um jeito. Como que a Hungria vai contar o fenômeno da eleição do Trump hoje, provavelmente vai ser diferente. É a mesma eleição, é o mesmo fenômeno, mas eles vão contar com outra... É tudo verdade? É tudo verdade. É tudo... Então, do jeito que você falou, como eles acreditam, sim, é como os brasileiros acreditam, como os húngaros acreditam, né? É o mesmo evento, no mesmo modelo, mas em lugares diferentes. Por quê? Porque tiveram experiências diferentes. Né? Então, quando depois o editor do texto tem que escolher qual pergaminho ele vai colocar, né, no texto, e vai editar a Bíblia no ano 500 já dessa era, ele tem os dois pergaminhos. Qual ele vai colocar? Então, a gente acredita. Aí ele teve inspiração divina e colocou esse texto. Mas ele provavelmente tinha os dois na mão. E aí, quando ele não sabe, ele colocou os dois, que foi, por exemplo, quando tem dois relatos diferentes, como o da criação da mulher. Alguém tinha levantado a mão e desistiu, não sei. Não, foi o José que levantou a mão, padre José Lorenzo, e agora quem abriu foi o Antônio, não é? Fala, Antônio. Deixa ele abrir o microfone. A senhora colocou como uma questão do ponto de vista religioso, que alguns se aplicam, e outra conversa é do ponto acadêmico. E aí falou a respeito da cunha, mas aí a gente tem no lado religioso falando sobre o chamir, aquele inseto que se diz que cunhou, etc. E aqui a gente só falou da cunha em si. Então, academicamente, existiu, não existiu? Tem essa resposta? Eu coloquei a cunha como evolução da escrita, né? O chamir, ele vai ser um outro animal usado, ele é outro... O chamir, ele não entra na história da evolução da humanidade da escrita como ele veio vindo, assim, da caverna, ou como os nozinhos, ou como um instrumento de evolução. Acho que você, não sei se fui eu ou você que congelamos. Não, estamos ouvindo, Raquel. Tá, não, acho que o Antônio, então, congelou. Então, assim, tem essa Ou questão... ele tá perplexo. Concentrado. Tá, entendeu? O chamir, ele vai entrar, a gente vai poder falar depois ele como a questão do sagrado, da escrita, ele vai entrar nas coisas do texto bíblico, e não como uma evolução técnica de como que passa de logograma para escrita, para depois até, inclusive, tirar vogais, que não precisa, porque você vai ler, você precisa conhecer a palavra para poder ler. Então, como que passa do figurativo, né, para um simples registro de tracinho, ou mão na caverna, tracinho, 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 que você precisa do palitinho na argila, para daí fazer o desenhinho,
né? Que é para daí isso virar um fonema. Então, o Shamir não entra nessa tecnologia, né? Ele vai entrar numa tecnologia do sagrado como uma outra coisa depois. Ou se não era isso a tua pergunta? Não, era perfeito. Obrigado, doutor. Quem que está com a próxima pergunta é a... Quem que é? Beatriz? Eu tenho uma curiosidade. Quem está falando? É a Solange. Peraí que Fala, Solange. Aquela que está com o celular, tentando entender aqui como funciona esse babado. Achei aqui. Então, eu tenho uma curiosidade, porque a gente está falando da questão do escriba, da questão da escrita, né? Agora, naquelas sociedades dos povos originários ou das africanas em que a transmissão se dá pela via oral, aí não existe o escriba, mas, por exemplo, quando você falou dos índios, que a própria a feitura do artesanato, a feitura das cestas configura uma escrita. Então, a gente pode considerar, de repente, as mulheres são os verdadeiros escribas. Assim, entendeu? Como é que a gente... Se haveria uma possibilidade de classificar ou não? Não tem. Se não tem só tem escriba se tem registro, que nem a gente mostrou, cuneiforme, na sociedade em que a transmissão é via oral, você não usa esse termo. Não sei, fiquei curiosa pensando nisso, né? Como é que a gente podia falar sobre. Então, as mulheres são bem mais, sei lá, importantes não é a palavra, mas assim, impactam mais a transmissão através do oral, né? Na educação, então elas passam na hora que dão banho, na hora que alimentam, elas transmitem a tradição via oral, mas quando elas fazem esse cesto, ou quando elas fazem os nozinhos, quando fazem o macramê, aí nessa parte muito mais parecido com a tradição judaica, que fala que a Torá ela é transmitida escrita e oral, quando a gente faz o nozinho e fala, esse nozinho é assim, essa trama é de guerra, essa trama é da colheita, essa trama... Então, quando eu tenho as linhas, né, ou quando você tem essa... É tribal mesmo, essas tramas, né? Você precisa conhecer o que elas querem dizer. Então, cada tribo tem o seu desenho, e esse desenho, além da identidade da tribo, quer dizer o que a tribo, qual o estágio que a tribo... Quer dizer, essas tramas das cestas, elas não vão contar uma epopeia. A epopeia que essa tribo, da caça da tribo, ou da coisa, elas vão ser desenhadas. Mas essas tramas nas cestas, por exemplo, nas roupas ou nas pinturas indígenas, assim, vão falar do estágio, do meu humor, em que momento de vida eu estou, vão comunicar, que é um pouco diferente. Eu só falei assim, como escrita, mas eles não vão contar o que essas 12... Não vão dar a receita, né, da medicina, não vão falar da construção da arca, mas vão dizer, eu estou de luto, vão dizer, eu vou me casar, eu estou indo caçar, vão comunicar, que não deixa de ser considerado um tipo de escrita. Mas do escriba é uma classificação um pouco diferente e é identitária. Agora, os nozinhos, o macramê, é uma tradição oral que é passada, e não necessariamente em algumas comunidades indígenas, assim, é só a mulher que faz. Né? Eles também fazem, maias, Bolívia, homens são conhecidos por fazerem esses tecidos, essas tecelagens, tapetes também. Raquel, você tocou rapidinho, não quis interromper na hora, sobre a questão que o hebraico, depois que você aprende um tanto, você pode tirar os pontinhos das vogais, né? Isso é recente ou é antigo?
Isso é bem antigo, sempre foi. O pontinho é que é recente. O hebraico, ele sempre foi sem pontinho. O pontinho, ele é recente. Então, assim, quando a gente é alfabetizado, uma das coisas que eu tenho... Quem não está acostumado com pontinho, depois eu vou explicar no próximo encontro, mas o pontinho, ele... Hoje, no metodologia moderna, o aluno costuma pensar que o pontinho é muleta de analfabeto, mas não é, não é, né? O sistema de pontinho, eu não sei exatamente de que ano, eu posso pesquisar para uma próxima aula, mas eu não sei de que ano, quando ele surge. Em algum momento, eles vêm como... eu ia deixar para uma próxima aula, mas assim, ele é um livre-arbítrio e ele vai ser uma forma da gente respirar a letra. Ele é suporte, a letra é que é a ferramenta da escrita. O pontinho é como se fosse a tradição escrita e oral. O pontinho é a parte oral da criação do mundo, a parte espiritual, e a letra é a parte concreta, material do mundo. Eles vêm um pouco juntos, mas você descobre essa parte espiritual depois, assim. Vamos deixar, Raquel, que você vai explicar melhor, porque você sabe que eu me interesso por isso? Porque eu sou um adepto do mundo virtual muito cedo, né? Lá por 2000 e pouco. Né? E uma das coisas que eu observei é que no mundo virtual as pessoas têm a tendência a eliminar vogais, tá certo? Todos vira TD, todas vira TD, todos vira TD, tá certo? 4 palavras, todo, toda, todas, todos, viram só TD. E é o suficiente, porque como no hebraico, como você falou, você lê a palavra na frase, você sabe se é todo, se é toda, se é todo, se é todo. Se é você, se é vocês, né? Então você vai eliminando algumas letras, porque não precisa delas, né? Mas vamos... porque é legal quando eu puder ilustrar, mostrando, porque falar aqui no virtual, sem a pessoa ver o que é exatamente, é mais difícil. Aí eu prometo que eu passo até trazer no próximo encontro, mas é para não perder, para não ficar legal, meio... Tá legal. Eu trago, mas é só para a gente não perder... Vamos ver como que ele chama? O Gael queria fazer uma pergunta, mas ele está num lugar barulhento. Então, ele ficou de mandar a pergunta. Será que ele mandou aí no chat? Alguém está vendo? Tem alguém que se despediu e agradeceu a tua aula. Boa noite, pessoal. Vou enviar por aqui, pois estou num local um bocado barulhento. Gostaria de perguntar à professora, o alfabeto hebraico sempre foi uma escrita abjad, ou ele foi perdendo as vogais em algum momento da história? Então, é isso que você perguntou. Então, ele é abjad, tá? E as vogais é esses pontinhos, que é o que você vai falar quando que surge, se surge junto ou não, mas ele não tem vogal. Nunca teve, se esse pontinho é considerado vogal, não. Pontinho, letra não é consoante, pontinho não é vogal, é outra coisa. Então, ele é abjad, não tem vogal, só tem letra. Mesmo que algumas letras, como o Yud, tem som de vogal, mas não é vogal, é letra. Entendi. E como o B e o B, byte, se você põe o pontinho no meio, tem um som, você tira o pontinho, tem outro som, não é? Então, é pontinho, não é nem vogal, nem coisa. Então, tem... É pontinho. E você, pontinho. Depois que você aprende, você tira o pontinho, porque você não precisa mais, é isso, não? Mas é pontinho, né? Então, tem pontinho que tem som de vogal e tem letra que tem som, né? Não é esse sistema, vogal e consoante. É letra e é sistema abjad. Legal. Gente, olha, eu acho que está meio tarde. A Raquel também, né, passou um estressezinho. Queria agradecer a Camila, que te ajudou para entrar, e agradecer a todos vocês pela presença.
quarta-feira que vem, no mesmo bate-horário, bate-canal, a gente vai estar junto. Vocês vão receber tanto o link desta aula, que foi muito legal, Raquel, super obrigado, como vão receber o link da próxima aula, que nós vamos decidir. O que você acha, Raquel? Vai para o Zoom ou fica no Teams? Melhor ir para o Zoom, Eu né? acho que agora entrou. Se todo mundo conseguiu... Eu sei que teve, por exemplo, Ai, 3 gente, amigas que vamos me fazer o escreveram Zoom. que não conseguiram entrar. Por Oi, favor, Solange. queria o Zoom. Eu volto pelo Zoom, tá? Se tiver. A Solange volta pelo Zoom. Se permitirem, eu opto pelo Zoom. Simãozinho falou, já está valendo mais, Simão. Simão é um líder aí maravilhoso. Foi terrível hoje a entrada. Teve gente que entrou agora, Simão Maurício, lá da sinagoga, entrou agora nas perguntas, né? Teve gente que Apesar desistiu. Eu tenho uma amiga que falou que não conseguiu entrar, agora 3 que não conseguiram entrar. A professora Cecília não entrou. Não, a Cecília entrou, ela saiu, é que ela tem um bar mitzvah amanhã de manhã, do Netinho. Ela entrou também. Mas, assim, para mim, agora, semana que vem eu vou entrar 6 horas para conseguir. Não, mas tudo bem, eu vou resolver com a Camila. Provavelmente a gente vai criar um Zoom. Precisa ver se dá certo com aquele lugar de inscrição que vocês fizeram. Isso eu não tenho certeza, mas eu descubro, gente. Tá ótimo. Eu falei, só para falar que eu que falei do Zoom, né? Fiz aqui minhas campanhas pelo Zoom, que semana que vem vou precisar faltar, né? Então, não tem problema, não tem problema. Você recebe o link, pode assistir depois, não tem problema. Solange, você chegou cedinho. Fala, Simão. Se permitir, professora, aquele livro que chama o Tikkun Lakorim, ele também é muleta? Não, de jeito nenhum. Não, mas é outro propósito esse livro, né? Porque ele vai ter o pontinho para também a Mikra, que é outro pontinho. Não o pontinho para ler se é Vaiomer ou Vaiomar, é para ler, se é para saber como cantar. Então é diferente. É outro pontinho. Professora, o que eu menciono é o seguinte: são 2 colunas no Tikkun Lakorim, são 2 colunas. Uma delas é o texto original do pergaminho. Sim, eu conheço, professor, mas são 2 pontinhos. Tem o Nikud da letra e tem o Tamei Amikra. Ah, sim. O Tikkun Lakorim é Tikkun para Tamei Amikra, não só para Nikud da palavra. É para saber como canta. Entendi. Então, não é muleta. É para o Tamei. Não tem importância, professor. Depois nós vamos fotografar uma página e aí a gente vai poder conversar melhor. Eu tenho na aula. Está na aula essa página com os Tamim. A gente explica. Tem num próximo encontro, tem isso. Maravilha. Quais são esses... Nessa que eu falei para o Zé Luiz que tem os pontinhos, tem os pontinhos do Tamim também. Maravilha. Que são outros pontinhos. Isso é outro pontinho. Parabéns, professora. Eu entrei muito ignorante nesse assunto que a senhora abordou hoje. Parabéns. Tornei menos ignorante. Todos aprendemos, Simão. Obrigada por ter estado aqui, apesar de ter me esperado. Muito obrigada. Imagine, foi um prazer. Raquel, boa noite, turma. Shalom. Semana que vem, estamos juntos, se Deus quiser. Shalom. Valeu, Raquel. Tchau. Bátio.